que vocês são, se é São Paulo, Rio, enfim, de outro estado, o cliente que vocês estão alocados, só para eu ir me associando ali, né, o rostinho com a pessoa, com o cliente. Vamos lá, em respeito a quem cumpriu aí, chegou no horário, vamos iniciar então. Pessoal, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Academia DC, tá? Hoje o nosso encontro é com o Daniel Nunes, o nosso Head de Inovação. Para os que não conhecem, como o Daniel acabou de falar, ele tem pouquíssimo tempo que está integrando o nosso time, em torno de 2 meses. Vou deixar aqui para ele se apresentar. Lauri e Fabiano, querem dar uma palavrinha para o pessoal antes de passar a vez para o Daniel? Vou já dar boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença, casa cheia. Isso é um fenômeno novidade, né? Então isso é bom. Daniel, tá contigo, aumentou a responsabilidade. Nenhuma nota menor que 10 aí que a gente pode avaliar, então fica tranquilo e boa sorte. O Lauri só me coloca assim, né? Ele vai lá, aumenta a responsabilidade, aumenta a atenção e entrega, peso né? no ombro, meu amigo. Isso aí. Também de minha parte, um abraço pessoal que está chegando. Valeu aí pela participação. Legal, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pessoal, se vocês forem colocando aqui, eu pedi para colocar quem está chegando agora, colocar ali da onde que está falando, né? Se é de São Paulo, se é do Rio, de outro estado, né? Qual projeto que está, enfim, se quiser falar também o papel ali de atuação dentro da empresa, fiquem à vontade. É mais para eu me familiarizar com vocês aqui, saber de onde que vocês estão falando, qual cliente, né? Que eu escuto o nome de vocês muito no dia a dia ali, mas eu ainda não consigo associar o nome com as pessoas, né? Então é legal aí para eu fazer esse deparo aqui enquanto a gente está falando, quando a gente está conversando aqui, eu vou tentando fazer esses deparos aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado aí pela presença. Para mim é uma honra, né, receber o convite aqui de compartilhar um pouquinho aqui de alguns temas relevantes aí do mercado, né, atual. E eu trouxe um tema, né, aqui um tema mais provocativo, né, um método Kanban como uma alternativa para a agilidade, né? Então, não sei se todos estão familiarizados aqui com a agilidade, né? Mas a agilidade ela surgiu ali formalmente por volta de 2001, né, quando foi criado o Manifesto Ágil, né? Então, foi um momento ali que se reuniram ali grandes, né, vamos dizer assim, pensadores, né, de desenvolvimento de software, né, daquela época, né, coisas que eles já estavam praticando ali desde a década de 90, então não começaram ali em 2001, então eles já vinham fazendo bastante coisas nos anos anteriores, e eles se reuniram por uma motivação, né, de um encontro que existia, um congresso de XP, né, que é um método ali para desenvolvimento de software, e eles viram que tinha muita gente fazendo coisas diferentes na época do que aquela gestão de projeto tradicional mais prescritiva para desenvolvimento de software. E aquilo não se encaixava. A gestão de projeto daquela época não se encaixava, né, para o desenvolvimento de software, né, daquela época, né? Então eles começaram a fazer alguns questionamentos, se reuniram e saíram ali desse encontro ali com o Manifesto Ágil, né? Então tudo, né, que está ali debaixo desse Manifesto Ágil a gente fala que é um método ágil, que é a agilidade, né? Então está muito focado ali em fazer ciclos menores, né, para a gente coletar feedback e corrigir a rota, né, de a gente focar muito na entrega do nosso cliente, né? A gente só vai saber se aquele produto está gerando valor ou não se a gente receber um real feedback do nosso cliente. Então não fica mais naquela hipótese, fica né, com feedback real, né, ali com o nosso cliente. Então agilidade, né, só para a gente colocar todo mundo ali na mesma página, é basicamente, não vou entrar muito no detalhe, mas é basicamente que está todos os métodos e frameworks que estão ali debaixo do Manifesto Ágil. Aí eu trouxe esse tema, né, do Kanban como uma alternativa para agilidade, né? Alguém quer chutar alguma coisa por que eu estou falando que é uma alternativa para agilidade, não é um método dentro do guarda-chuva de agilidade ali? Alguém quer trazer algum ponto? Alguém se arrisca em dizer por que não é, ou se é, ou eu estou
trouxe um tema mais provocativo para, no final das contas, dizer que o método Kanban é um método ágil. Alguém quer arriscar alguma resposta? Não? Pode arriscar, pessoal. Então, beleza. Então, vamos segurar aqui essa resposta aqui. Eu vou primeiro apresentar para vocês um pouquinho sobre o método Kanban, tá? E depois eu, no decorrer aqui da minha fala, eu vou justificando essa provocação aqui que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Compartilhei minha telinha aqui. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, uma diferença, né, que normalmente a gente traz aqui quando a gente fala de método Kanban, né? Normalmente a gente tem o quadro Kanban, né, que quem usa, está mais familiarizado com o Scrum, por exemplo, vocês usam, né, aquele quadrozinho ali, to do, do e don't. Às vezes, até mesmo a gente, né, está organizando as tarefas, o trabalho, né, nosso individual, a gente cria um quadrozinho, um backlog, né, em andamento e concluído para a gente organizar o que a gente está executando ou não. Então, isso não é utilizar o método Kanban, isso é você utilizar um quadro Kanban, é você dar visibilidade do trabalho que você está executando ou que o teu time está executando. Então, primeiro ponto interessante aqui para a gente trazer é que se a gente está apenas utilizando um quadro, a gente não está utilizando o método Kanban, tá? A gente está utilizando o quadro Kanban e a gente está dando visibilidade, né, dentro do teu processo de trabalho. É importante, é uma das coisas que o método Kanban vai utilizar, né, que é um quadro para dar visibilidade ao trabalho que está sendo produzido, tá bom? Outra coisa importante é o próprio Kanban, né? Eu posso dizer que um Kanban com K minúsculo, que é um cartão. Não, eu posso entender que como um cartão, uma sinalização, uma forma de dar visibilidade também, né, àquela instrução. E eu tenho o método Kanban, né? E por isso que eu coloquei aqui o livro, né, que deu origem ao método Kanban e a figura do David Anderson, que é o criador do método Kanban, tá? O que o método Kanban ele vai diferenciar do quadro e do cardzinho Kanban? O método Kanban ele foi ele teve as origens ali do próprio Kanban, sistema Kanban lá da Toyota, enfim, toda essa teoria ele pegou isso também para criar um método, mas ele aplicou, né, criou ali um método para o trabalho do conhecimento, né, que era para o trabalho de desenvolvimento de software, para gestão de projeto. Então, para o trabalho do conhecimento, ele criou esse método pegando alguns conceitos ali, né, do sistema Kanban. Ele fez isso, ele começou a utilizar o David Anderson por volta de 2007, né? Então ele criou, né, ele escreveu esse primeiro livro aqui que a comunidade de agilidade fala muito, que é o livro azulzinho do David, né, que é o livro que deu origem ali ao método Kanban. Então ele começou a aplicar o método Kanban para o trabalho do conhecimento. Então ele começou a trazer teorias ali, ele se baseou muito num livro Flow, né, do Don Hines. Então tem muitas informações que ele trouxe para cá também. A gente até na comunidade a gente costuma dizer, se o Don Hines ele fosse marqueteiro, ele tinha inventado o Kanban, né? Porque toda a parte teórica que o David Anderson utilizou está lá no livro do Don Hines, né? Mas então, em 2010, o David Anderson, né, ele compilou ali as ideias deles focado para o trabalho do conhecimento, tá? E uma característica muito simples ali que faz com que a gente diga que eu estou utilizando o método Kanban é eu limitar o meu trabalho em progresso. Então, se eu tenho um quadro Kanban que eu limito a quantidade de trabalho que eu estou produzindo dentro do meu quadro, eu posso dizer que eu estou utilizando o método Kanban. Tá? Então, se você tiver um quadro que não tem limite do trabalho em progresso, né, pela teoria aqui, né, pela literatura, eu não poderia dizer que que eu estou utilizando o método Kanban. Eu estou utilizando o quadro Kanban para dar visibilidade para o meu trabalho. Tá? Então, queria trazer esse nivelamento de conceito aqui, só para a gente entender aqui. Então, normalmente a gente fala método Kanban ou Kanban com K maiúsculo, que está se referenciando ao método Kanban. A gente brinca muito também dentro da comunidade aqui do Kanban, que o David Anderson é ótimo para dar nome, né? Que ele podia ter dado o nome de qualquer outra coisa
que não fosse o Kanban. Podia dar um nome que ele quisesse, né? Justamente para não ter essa correlação ali com o sistema Kanban, né? Então, ele podia ter criado aqui um nome qualquer para diferenciar que existe toda uma forma de trabalhar aqui diferente lá do sistema Kanban. Tá bom? Até aqui todo mundo ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje vai ser um bate-papo aqui. Eu vou trazer algumas dinâmicas, mas a ideia aqui é a gente trocar bastante figurinha, né? Então, o que norteia o método Kanban? Eu trouxe aqui quatro pilares aqui, né? 4 grandes movimentos aqui, né? Então, o Kanban, ele é dirigido ali por valores. Ele tem agendas, né, que a gente chama ali, que são padrões, né, que são apelos ali para se trabalhar. Existem princípios e existem práticas, né? Então, normalmente eu trabalho com esses 4 pilares ali, né? Inicialmente ali, né? Resumindo aqui, o Kanban ele vai trabalhar com valores, agendas, princípios e práticas. Observem aqui que a gente tem um primeiro ponto, um primeiro aspecto que faz eu me diferenciar um pouco lá dos métodos ágeis, né? Quando eu estou falando de métodos ágeis, eles estão lá dentro do guarda-chuva do Manifesto Ágil. O método Kanban ele surgiu um pouco depois, né? De 2001 foi o Manifesto Ágil. Por volta ali de 2007 a 2010 foi o movimento aqui do método Kanban. Lembrando que os métodos ágeis, né, o Scrum é de 93, 92, 93, 95 ali, de 92 a 95 que os dois criadores começaram ali a fazer pesquisas e começar a trazer ali o conceito do Scrum. Então, o Kanban, por volta ali de 2010, ele nasce muito com a pegada ali dentro do Manifesto Ágil, né? Então você não tinha muita literatura sobre o método Kanban, era só aquele livrinho do David Anderson. Hoje, se você procurar ali livros do método Kanban, você vai ter uma infinidade de literaturas, então muita coisa evoluiu. O próprio David Anderson ele trouxe muitos aspectos teóricos, né, e práticos, né? Começou a trabalhar muito em cima do método, então tem muita literatura hoje, tem muito paper falando sobre o método Kanban. Então ele evoluiu para esses 4 pilares aqui, né? Esses 4 grupos aqui, que são os valores, as agendas, os princípios e as práticas. Eu vou falar rapidamente aqui sobre valores, agendas e princípios, e eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, que são as práticas de utilização do método Kanban. Então, a gente já falou ali de um possível distanciamento do método ágil, né? Que hoje o método Kanban sozinho ele já funciona sem existir o manifesto ágil, né? Porque ele tem valores, princípios, práticas e agendas diferentes lá dos métodos ágeis, né? Do manifesto, tá bom? Então, vamos lá. Trouxe aqui em forma de resumo para a gente não precisar entrar muito no detalhe de cada aspecto desse, para a gente dar um pouquinho mais de ênfase nas práticas, tá? Então a gente fala aqui, né, os 3 primeiros valores aqui é transparência, equilíbrio e colaboração, né? Transparência, a gente fala muito isso quando a gente está falando sobre gestão 3.0 também, né? Então, quando a gente dá transparência para o trabalho que está sendo executado, qual é a consequência disso? A gente começa a criar ali uma relação de confiança entre as pessoas, porque está claro o trabalho que está sendo desenvolvido. A gente evita muito microgerenciamento, né? Porque a informação ela está visível para todo mundo. Então, quando a gente trabalha com muita transparência, né, é uma forma de a gente diminuir, né, a microgestão. Então, assim, falta de transparência. Se eu tenho um líder, por exemplo, que ele me microgerencia, provavelmente é porque eu não estou dando transparência do meu trabalho para ele, ou eu não estou tendo uma relação de confiança com esse meu líder. Então, a transparência ajuda a gente a ter esse trabalho mais fluido ali, tá? Então, é o primeiro aspecto, a transparência, e o método Kanban ele utiliza o quadro, né? Um dos elementos ali é o quadro Kanban para dar essa transparência. Então, quando a gente tem todas as atividades, né, todos os itens de trabalho expostos ali num quadro para todo mundo ver,
né? Então a gente aumenta a transparência, aumenta a confiança, né? E diminui ali a microgestão entre qualquer parte que tiver dentro do processo. A gente tem o valor do equilíbrio, então o método Kanban, vocês vão observar, né, uma utilização prática, que um dos objetivos do método Kanban é você ter um equilíbrio, você ter uma cadência, né? Então você conseguir fazer uma previsibilidade em cima dos itens de trabalho que estão sendo produzidos. Então eu consigo avaliar o meu fluxo, eu consigo propor melhorias, né? Eu consigo avaliar minha capacidade de entrega olhando para o meu fluxo. Então, o equilíbrio ali é um dos valores que o método traz. Tem a colaboração. Então, numa prática do método Kanban, a própria prática do método ele vai proporcionar, né, que as pessoas sejam muito mais colaborativas, né, porque elas vão estar ali organizadas ao redor do fluxo de trabalho. Então, vão compartilhar ali de uma responsabilidade comum. Então, quando a gente está falando lá de Management 3.0, por exemplo, a gente está falando desses 3 aspectos aqui, né? Um equilíbrio, né? Trazer mais felicidade para dentro, né, da organização que a gente está atuando, transparência para a gente melhorar a comunicação, né? A gente está falando de colaboração, né, para a gente poder desenvolver o trabalho. Então, tem ferramentas, a gente até lá no workshop que a gente fez aqui na última semana, a gente fez uma dinâmica que ajuda a gente a estreitar esse foco ali, essa colaboração, né, esse entendimento ali de como as pessoas operam. Então, isso é importante, tá? Os 3 próximos valores aqui: foco no cliente, fluxo e liderança, tá? Então, tudo que a gente deveria estar fazendo independente do método, a gente teria que ter foco no nosso cliente, né? O que ele espera receber como um produto final. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que estar orientado ao nosso cliente, às necessidades e expectativas que aquele cliente tem, tá bom? Fluxo, né, que é um valor core ali do método Kanban, né? Fluxo a gente pode entender aqui, né, como as etapas do meu processo de trabalho, né, como que o trabalho ele se movimenta dentro dessas etapas. Então, isso é um fluxo. Então, todo o método Kanban ele opera em cima do gerenciamento desse fluxo de trabalho, né, para a gente propor melhorias, né, para a gente observar onde que estão os gargalos, onde que a gente pode fazer as melhorias, tá bom? E liderança. Aqui, quando ele fala de liderança, ele quer dizer que a liderança em todos os níveis. A gente não precisa ter um cargo formal de liderança para ter um ato de liderança, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que faz a qualidade do software e eu estou identificando um problema, eu tenho que ter a liderança de tentar buscar ali a solução para aquele problema. Então, ele está falando muito isso, né? Como a gente está trabalhando ao redor de um fluxo de trabalho, né? A gente está dando transparência, o problema está aparecendo. A gente tem que incentivar para que todas as pessoas dentro desse grupo busquem ali a solução para aquele problema. Eu não preciso de uma segunda pessoa para tomar essa liderança e resolver esse problema. A responsabilidade é compartilhada. Mais uma coisa que está muito próxima lá na gestão 3.0, né? Que a gente fala na gestão 3.0 que a gestão é importante demais para estar na mão de uma única pessoa, né? Então, aqui, ele reforça esse aspecto, né? A gente vai trabalhar ao redor do fluxo de trabalho e vai fomentar ali para que todas as pessoas, né, possam, em algum momento, ter esses atos de liderança, tá? Os 3 valores: compreensão, acordo e respeito, tá? Então, quando a gente fala muito de compreensão, é a gente entender ali, né, a nossa capacidade, a gente entender o fluxo que as demandas entram, a gente entender a capacidade e a forma com que as pessoas operam, a gente entender, a gente fala muito aqui no método Kanban, os pontos de compromisso, né? Então, dentro de uma organização, as demandas elas podem surgir de forma aleatória de todos os lugares, né? Então, né, porque a gente está aqui num grupo de 20 pessoas, né? Cada uma que tiver uma ideia, a gente já tem 20 demandas para fazer amanhã. Então, a gente tem que entender dentro desse fluxo de trabalho qual é o ponto de compromisso, qual é o momento que essas ideias viram compromisso para serem trabalhadas dentro do time. Então, isso é importante a gente ter essa compreensão. É importante que a organização deixe claro
qual é o momento, qual é o ponto de comprometimento que aquele time vai ter com aquela ideia, com aquela demanda, né? Porque senão a gente está aqui, tivemos ideias, não, essas ideias elas não vão entrar na nossa fila ali, no nosso backlog de trabalho. A gente tem que ter alguns critérios e a gente tem que deixar claro ali quais são esses critérios, qual é o nosso ponto de compromisso para que essa demanda entre no nosso fluxo de trabalho. Aí sim, depois desse ponto de compromisso, a gente começa a medir várias outras coisas aqui, tá? Temos acordos, né? Então, o acordo está muito atrelado ali à gestão de mudanças, melhorias que a gente faz, né? Então, a gente tem que, como time aqui, gerar esses compromissos, gerar esses acordos para que o fluxo possa fluir. E por último ali a gente tem o respeito, né, que está muito atrelado ali à compreensão também. A gente respeitar a capacidade que a gente tem, né? No método Kanban a gente fala muito de fluxo puxado, né? A gente puxa as demandas de acordo com a capacidade que a gente tem, né? A gente não empurra o trabalho que a gente está executando, né? Então o fluxo tem capacidade, as pessoas têm capacidade de puxar alguma coisa, a gente vai lá e puxa aquela demanda, tá? Então, a gente precisa ter muito respeito, né? Olhar para esses números, para essa capacidade que a gente tem, tá? Então, o método Kanban, resumindo, ele opera em cima desses 9 valores aqui, tá? Então, são coisas ali que vocês vão ver numa prática, se vocês não utilizam ainda, quando começarem a utilizar esses valores aqui, eles vão aparecer dentro das práticas ali que estão sendo utilizadas. Pessoal, dúvida até aqui? Algum ponto? Querem contribuir com alguma coisa? Mr. Nunes, Fala, Sampaio. você ainda vai dar em um overview, ou pelo menos uma palhinha aí sobre a diferença de Kanban puxado e Kanban empurrado? Vou falar um pouquinho aqui também, lá nas práticas. Então vamos aguardar o processo aí, cara, que essa é uma coisa interessante da gente também Legal. identificar. Obrigado, por favor. Nada. A hora que vocês quiserem aí, vamos lá. Aí a agenda aqui, né, que é uma coisa que a gente fala muito pouco dentro do método Kanban, mas é como se fossem os gatilhos, né, que a gente tem aqui dentro desse processo. Por exemplo, hoje eu não sei se existem tanto, mas assim, no começo da minha carreira, quando eu sou da área de TI, né, então comecei ali, trabalhei com desenvolvimento de software, trabalhei com implementação de ERP, então assim, a gente não tinha um trabalho sustentável, né, às vezes o trabalho da organização não era sustentável, a gente não tinha um foco ali, né, em entrega de valor, né? A gente tinha muito foco em entrega de tarefa, independente do valor que aquilo ali ia gerar. Então, essas agendas aqui, elas falam sobre esses gatilhos, né? Então, a gente precisa ter sustentabilidade, né? Começar a olhar para dentro, ver o que a gente tem de capacidade, né? Olhar para as mudanças que a gente vai estar executando, começar a equilibrar a capacidade que a gente tem de produzir, né? Com as pessoas que estão ali. Quando a gente fala muito em orientação a serviço, o Kanban ele fala muito em serviço, né? Tudo para ele é serviço. Serviço é algo que tem um propósito e que vai gerar valor ali de alguma forma para um cliente, né? Então, eu tenho essa agenda também, né? Vou focar em produto, em serviço, em entrega de valor. E uma terceira agenda aqui que ele fala muito, o método Kanban, ele está ali para operar dentro da sobrevivência, né? Então, um segundo aspecto aqui que eu poderia dizer que a agilidade e o método Kanban, né? A agilidade ela tá muito mais focada na eficiência da tua entrega, né? Então, ela surgiu para você coletar, entregar de forma mais acelerada, né? E coletar feedback e corrigir o curso das tuas entregas, né? Então, ver se você está entregando na direção certa e no valor que está sendo gerado, né? O método Kanban ele vai te dar isso, mas ele está muito focado também na resiliência que o teu processo tem. Então, vou trazer muitas práticas aqui, o método Kanban vai trazer muitas práticas que eles vão olhar para essa resiliência, né? Se eu tiver um impacto de mercado, eu vou, através de todas as informações que o método Kanban, né, que é a utilização do fluxo, métrica, vai me dar, eu consigo fazer com que o meu serviço seja mais resistente, né, mais resiliente a essas mudanças que vão acontecendo no mercado ali. Então, o método Kanban está muito mais focado aqui nessa robustez, nessa resiliência
do teu processo, porque ele te dá uma visibilidade muito mais ampla. A agilidade, né, focada ali no manifesto ágil, ela vai te dar ali uma eficiência, né, talvez ali uma eficácia, né, no teu processo de entrega, tá? Então, isso aí seria um segundo aspecto, porque eu digo que o método Kanban é uma alternativa ali para agilidade, tá bom? O método Kanban também ele opera em torno ali de 6 princípios, tá? Então, são 3 princípios de gestão de mudança e 3 princípios de entrega de serviço, tá? Os 3 princípios de gestão de mudança, né, tem uma frasezinha muito famosa aí, que acho que todo mundo que já ouviu falar em Kanban já deve ter ouvido essa frase aqui, né? Comece com o que você faz agora, ou comece com o que você... com o trabalho atual, né? Então, ele fala que o método Kanban, ele, independente do que tu faz, do método que tu faz, como que tu faz, o método Kanban ele pode servir para você, porque ele vai pegar o teu processo de acordo com o que ele existe e vai começar a partir dali. Então, se eu utilizo o Scrum, eu posso utilizar o Scrum com o método Kanban. Se eu faço gestão mais prescritiva de projeto, eu posso pegar projeto e utilizar o método Kanban, porque o meu ponto de partida é o meu processo atual. Eu já não vou fazer nenhuma evolução dentro do meu processo. Eu vou começar o meu processo como ele atua hoje. Então, quando eu for iniciar dentro de qualquer cliente ou da utilização do método Kanban, eu vou pegar o processo atual dele e vou começar a trabalhar em cima do processo atual dele, independente do que ele faz. Eu vou pegar aquilo ali, aí hoje eu tenho uma forma de iniciar com o método Kanban, mas eu vou desenhar o meu fluxo olhando para a forma com que ele opera ali, tá? Então, por isso que a gente fala muito isso. O Kanban, ele não tem preconceito, ele é um método evolucionário, né? Que eu começo com o que tem hoje. Eu não vou mudar papel, eu não vou mudar nada. Eu vou pegar o processo que o cara tem hoje, vou começar ali a utilizar, né, as práticas, as ferramentas do método Kanban e vou começar a fazer mudanças evolucionárias ali, tá bom? Aí o segundo princípio aqui, que já está muito alinhado do que eu já falei, é concordar em procurar melhorias através de mudanças evolucionárias. Eu vou lá atrás, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um desenhozinho, né, da curva J de mudança ali, normalmente quando a gente tem uma revolução, né, que, por exemplo, quando a gente utiliza um método, um framework como o Scrum, a gente está fazendo uma revolução. Por que a gente faz uma revolução? Porque a gente muda os papéis e a forma de trabalho que aquela organização estava acostumada a fazer. Então, ela é uma revolução nesse sentido, né? Porque eu estou descartando alguns papéis e agora eu vou ter esse grupo de pessoas aqui, que eu vou ter um Scrum Master, eu vou ter uma pessoa de produto para fazer com que aquela squad, com aquele time Scrum funcione, né? Então, por isso que a gente fala que lá a implementação, utilização, adoção de algum método ágil, alguma prática, ela pode ser mais revolucionária, e o método Kanban ele é um método mais evolucionário, né? Porque ele não tem preconceitos e ele já tem aquele princípio ali de começar com um trabalho que você executa nesse momento, né? Sem fazer nenhuma mudança, né, nos teus papéis, no teu processo, tá? E por último ali, né, da gestão de mudança dos princípios, é encorajar atos de liderança em todos os níveis, né? Novamente aí fazendo um paralelozinho ali com o Management 3.0, né? Então eu estou distribuindo o poder, estou empoderando o meu time para que eles possam tomar as decisões e resolver os problemas de forma mais independente, né? Aqui no método Kanban, tem até eu não trouxe aqui para vocês, mas no próprio livro do método, ele traz uma figurinha que é muito famosa também, né? Tem um quadro, né? Tem um desenvolvedor, tem um líder, tem um tester, e eles estão com o quadro bloqueado e eles começam a fazer perguntas e surge um ato de liderança, né? Como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Então é isso, é olhar de forma simples, né, trazer o problema, beleza, temos um problema, como que a gente resolve? E a gente correr atrás para resolver aquele problema, sem precisar ter uma pessoa ali, claro, fugiu da nossa alçada ali de resolução, a gente busca uma outra pessoa, mas o método ele promove, né, que a gente encoraje esses atos ali de liderança, tá? 3 princípiozinhos aqui de entrega de serviço, pessoal.
compreenda e concentre-se nas necessidades e expectativas do cliente. De novo, o método se orientando à entrega de serviço e à necessidade do teu cliente. Então, se você está entregando algo que não resolve o problema do teu cliente, né, algo está errado, né? Você provavelmente não vai vender aquele produto. Muito tempo atrás, por exemplo, os meus pais tem muitos produtos que foram desenvolvidos sem que eles tivessem uma necessidade, né? Então, assim, o produto é mostrado de uma forma, eles consomem aquele produto sem ter aquela real necessidade. Aquela necessidade aparece sem mesmo que eles saibam. Hoje em dia, o mercado está diferente, né? Os consumidores estão diferentes. Eu quero consumir produtos que resolvam o meu problema. Por isso que as empresas se aproximaram dessa experiência de usuário, né, desse foco no teu cliente, porque você precisa, de fato, resolver algo, né, algum problema que o teu cliente tem, tá? Próximo princípio ali, ó, gerencia o trabalho e deixa as pessoas se auto-organizarem em torno dele, né? Então, de novo, né, lá no Management 3.0, a gente fala muito disso, né, que o papel do gestor ali é gerenciar o sistema, né, criar um sistema ali para que as pessoas desenvolvam ali o trabalho da forma melhor possível. Aqui no método Kanban, ele também fala, né? Ele está falando muito de fluxo, né? Então, eu vou gerenciar o fluxo e todos os problemas, as necessidades, elas vão aparecer através ali daquela gestão de fluxo, tá? E, por último, ali, evolua as políticas para melhorar os resultados do negócio e dos clientes, né? A gente fala muito aqui em política explícita dentro do método, né? Então, né, se a gente não deixar claro quais são os limites e as políticas, né, que a gente tem aqui como organização, né, as pessoas que estão aqui, elas podem ir para qualquer direção, né? Então é importante que a gente tenha um direcionador, né, que a gente tenha um guarda-reio ali, que a gente tenha algumas regras sistêmicas para direcionar todo mundo para o mesmo local, né? Eu falo assim, não adianta a gente estar indo para uma guerra e todo mundo aqui tem um canhão, aí cada um bota um canhão aponta para um lugar, né? A gente não vai conseguir ganhar nada, né? Porque se a gente tem que apontar todos os canhões para a mesma direção para alcançar o mesmo objetivo, né? Então, essas políticas explícitas, elas vão trazer essa lucidez aí para a gente. Beleza, pessoal? Até aqui, trouxe aqui um pouco da teoria aqui para vocês, né? Dos valores, das agendas, dos princípios, mais para vocês nortearem ali o método Kanban, né? O método Kanban não é só um quadro, né? Tem muita coisa atrelada, né, dentro do método Kanban, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram trazer? Então, beleza. Então, vamos aqui para as práticas, né? As práticas que a gente tem aqui são 6 práticas, tá? Visualizar, limitar o WIP, que é o trabalho em progresso, gerenciar o fluxo, tornar as políticas explícitas, os ciclos de feedback e melhorar e evoluir, tá? No final aqui eu vou disponibilizar na referência aqui do Miro que a gente vai usar, vai ter lá um livro que é disponibilizado pela própria Kanban University, que ela vai em todas essas informações aqui, né, de forma resumida ali. Então é um bom ponto de partida para se aprofundar ali no método Kanban, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês logo na sequência aqui. Aí eu queria fazer uma pergunta, eu queria que vocês abrissem um áudio, podem escrever aí, eu queria que vocês falassem para mim ou descrevessem aí o que essas pessoas estão fazendo aqui nessa imagem, né? Então, nossa primeira prática aqui é visualizar, né? O que essas pessoas estão fazendo aí? A princípio parece telemarketing aí, o Nunes. E remeteu a telemarketing também. Beleza. Me remeteu estão jogando Counter-Strike. Era isso que eu ia dizer. Tô Em jogando rede, CS. em Pela rede. mão na tecla ali, ó. Quem é da época de Lan House aí, né? Tipo, é uma Lan House, né? Olha lá, ela tá na ASD, ela tá jogando. Eles estão exatamente no Corujão agora. Alguém participou de algum Corujão? Não sabe o que é Lan House? Corujão. Claro que não, saí da adolescência agora, Daniel. Pô, aqui em São Paulo tinha o Corujão, né, Paulo? Corujão, Évila, é o seguinte, a galera ia para uma lan house, baixava as portas e ficava a madrugada inteirinha jogando entre eles e com outras pessoas, e ali era a noite toda.
Uhum. Exatamente. Legal. Observem aqui que no diálogo de vocês, ninguém sabe o real, o que essas pessoas estão fazendo. Vocês sabem que as pessoas elas estão sentadas em frente ao computador, né? Podem estar jogando, podem estar atendendo um telefone, podem estar vendo Netflix, podem estar fazendo qualquer coisa. Então, primeira prática aqui do Kanban é você dar visibilidade a esse trabalho que está escondido. Aqui o trabalho do conhecimento está escondido aqui. A gente não sabe o que de fato o que essas pessoas estão fazendo, tá? Então, primeira prática que a gente traz para utilizar o método Kanban é a gente dar essa transparência do trabalho que está sendo executado por cada pessoa, né? Então, a gente esconde esses trabalhos invisíveis que estão sendo executados. Às vezes, a gente, como líder, ou trabalhando com um time, às vezes a gente tem aquela sensação de que o time não está produzindo nada ou de que as pessoas não estão fazendo nada, mas na verdade elas estão executando vários trabalhos que estão invisíveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na utilização do método é dar visibilidade desse trabalho, né? Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, já induzi vocês para vocês me darem essa resposta, né? Que na verdade aqui a gente não sabe. Como que a gente no método Kanban, a imagem aqui está pequenininha, mas como no método Kanban a gente dá visibilidade do nosso trabalho? Primeiro, a gente utilizando o quadro Kanban, que é essa imagem aqui. Essa imagem aqui é do software Kanbanize, que é uma ferramenta super utilizada aqui na comunidade Kanban, e o Kanbanize ele serve não só para fazer gestão, né, de produto, mas serve para fazer gestão de projeto, gestão de OKR. Então, essa ferramenta aqui, portfólio, ela faz de tudo um pouco. Mas o primeiro passo aqui é a gente criar um fluxo de trabalho e dar visibilidade para esse trabalho. E essa outra partezinha aqui é um print de um cartão dentro do Kanbanize. Então, o que a gente faz aqui? Né? A gente tem uma sequência de etapas do nosso fluxo de trabalho e cada cardzinho desse aqui equivale a uma demanda. Então, a Évila trabalha muito ali com treinamento. Então, por exemplo, cada cardzinho desse aqui poderia ser um treinamento. Dentro desse card, teria ali a minha etapa de planejamento, teria minha etapa de execução, e esse cardzinho ia fluindo dentro do teu fluxo, e a gente ia saber, ó, a Évila está com essa demanda aqui, entrou no backlog da Évila, um treinamento para o cliente tal. Aí a Évila já fez proposta, o cliente deu aceite na proposta. Aí já está ali no ponto de comprometimento, porque a gente já tem a data de execução. Vamos jogar para a etapa agora de preparação. Aí ela estava aí, todo mundo já está olhando e entende que aquele treinamento que a Évila está, né, tá organizando ali está na etapa na etapa ali de preparação. Vai executar dentro daquela semana. Ela foi lá e botou para a coluna de execução. Então todo mundo sabe que aquele trabalho está sendo executado naquela semana. Então é uma forma de dar visibilidade para o trabalho sem a gente precisar perguntar para a Évila como que está aquele trabalho. Então, é uma forma de dar transparência e de gerar essa relação, né, de confiança ali dentro do trabalho, né? Então, a gente utiliza muito isso, tá? O próprio quadro Kanban e o card ali para a gente dar visibilidade no trabalho. Imaginem um time muito grande com vários cards. Se eu tiver alguma dúvida, eu não preciso. Eu vou ali naquele quadro, pesquiso ali aquele card e vejo como está o status ali. Agora, o método está aqui, o quadro está aqui, os cards estão aqui, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entrem e atualizem os cards, né? Se as pessoas não derem essa transparência nos cards, vai acabar não tendo ali a visibilidade que a gente espera, tá? Mas primeira prática aqui que eu trago para vocês é a prática de dar visibilidade para o trabalho que está sendo executado. Todo mundo concorda? Fala aí, Paulo. Paulo levantou a mão. Eu queria só fazer um comentário aqui, Daniel, Claro. que é o seguinte, cara, essa parte, né, tem o Kanbanize, tem o Gira, cara, tem Sim, sim. o Azure Board, enfim, tem todo um ferramental aí que dá esse apoio. Trello, inclusive, é uma ferramenta mais Trello. simplesinha. Mas assim, a única coisa que a gente não pode esquecer, cara, é que toda ferramenta de software ou qualquer ferramenta que necessita de um input
nenhuma ferramenta no universo, cara, vai sobreviver ou vai andar sozinha. Ela Exatamente. precisa de input. E o grande problema que eu vejo, um dos desafios, é realmente incentivar as pessoas e até mesmo quem tem essa responsabilidade de fazer atualização periódica, e às vezes esse período é bem curto, né, diário, de fazer essa atualização. Às vezes a pessoa pode pensar que é um processo engessado, que é burocracia, porém, toda ferramenta precisa ser alimentada e toda a extração de dados e análise que você vai fazer depende desses inputs. Agora, como convencer as pessoas, como fazer com que elas comprem essa ideia, né, que a ferramenta precisa de um input? E aí, muitas vezes, você tira dados distorcidos e pode até tomar decisões errôneas baseadas em base de dados não alimentada. Só queria Isso aí. fazer esse comentário. Perfeito, Paulo. É exatamente isso. A gente precisa de disciplina, né? Então, assim, existe até um rito que a gente chama aqui no método Kanban, que é reflexão pessoal, né? Que é um rito maturidade zero, que ele chama, né? E toda vez que a gente for fazer aqui, por exemplo, uma daily, olhando para o quadro, antes de a gente fazer a daily, a gente tem que fazer a reflexão pessoal. O que é a reflexão pessoal? É o Daniel olhar para o quadro e ver o que eu preciso atualizar, o que eu preciso organizar para dar visibilidade ali do trabalho que eu estou executando, né? Então, se a gente não tiver dar esses inputs, se a gente não tiver ali o olhar para dentro dessas informações que a gente está inserindo, não vai funcionar, né? Então, ferramenta não funciona sozinho, bem como o Paulo falou. Ela precisa ali de pessoas comprometidas para fazer com que aquilo ali funcione, né? Então, hoje a gente se fala muito em ferramentas também, né? Mas no passado, né, quando estava todo mundo ali fisicamente no local, a gente tinha muito desses quadros desenhados na parede. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com esses quadros para a parede. Você já entra na sala, você dá de cara com o teu quadro, você está dando visibilidade para todo mundo ali que você está executando aquelas atividades, né? Resumindo, é importante a gente dar essa visibilidade ali para que a gente consiga ali tirar métricas, enfim, vou falar mais na frente, mas esse é o ponto ali em que a gente dá visibilidade. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem é aqui do Rio, eu não sei como é que funciona em São Paulo, né? Véspera de Carnaval, vai viajar para a região dos lagos. O que acontece na Via Lagos? O que acontece lá na Serra, né? Um trajeto ali que a gente demora 1 hora e meia para chegar, a gente demora até quanto tempo para a gente chegar na região dos lagos? Quem é aí de... Pô, me ajuda aí, Fabiano. Tu que é de 5, Niterói. 6 horas no mínimo. 5, 6 horas, né? Quem arrisca ir para esses lugares nessa época é isso aí mesmo. 5, 6 horas. O que está acontecendo? Qual é o fenômeno que está acontecendo aqui nessas estradas nessa época do ano? Né? É o excesso de veículo, né? Então, assim, numa estrada que normalmente passaria X veículos, está passando 5, 6 vezes a mais veículos naquele mesmo período, naquela mesma estrada, né? Então, isso ocasiona ali muito dos engarrafamentos. E com o engarrafamento, o que acontece? O tempo de chegada até o destino ali aumenta. Então, quando a gente está falando aqui de limitar o trabalho em progresso, limitar o trabalho em progresso é limitar a quantidade de trabalho que está sendo executada em cada etapa daquele meu fluxo. O objetivo ali é trazer um equilíbrio para o meu fluxo. Eu só vou deixar passar carro quando a minha estrada tiver capacidade para processar aqueles carros, né? Fazendo uma correlação aqui. Mas se eu tenho um fluxo de trabalho e eu limito a quantidade de trabalho em progresso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um sistema puxado, que eu vou explicar mais o que é ali, mas eu estou criando um sistema puxado. Porque se eu tenho um limite, eu só consigo puxar outro item de trabalho quando aquele limite ele for disponibilizado ali. Tenho 3 itens sendo processados. Meu limite de trabalho em progresso são 3 itens. Eu não consigo puxar nada e ninguém consegue empurrar nada para mim, porque já estou no meu limite de processamento de item. Quando eu vou lá e entrego um item de trabalho, o meu limite era 3, agora eu tenho 2 de limite. Então eu posso puxar mais um item. Então eu acabo criando ali com a limitação do item um sistema
puxado. Eu puxo o trabalho de acordo com a minha capacidade, tá? E ninguém pode empurrar o trabalho quando eu estou com a capacidade cheia ali, né? Não tenho mais capacidade, ninguém empurra mais trabalho para mim, porque já estou ali, eu tenho uma política dizendo que o limite daquela coluna em que eu posso ser o responsável já está ali com o limite de trabalho que a gente consegue executar. Beleza? Então, beleza. Num quadro Kanban, né, o limite normalmente ele aparece aqui no cantinho. Observem que nesse quadro aqui, um quadro simples, né, do método Kanban, ele é um quadro do método Kanban porque ele tem a limitação de WIP. O que acontece aqui? Ó, o backlog ele não tem o limite de WIP. Então, o backlog, se eu não tiver nenhuma política aqui para crescer o meu backlog, o backlog ele vai crescendo até enquanto os limites, né, quantos os itens forem aparecendo, eu posso ir crescendo aqui. Eu posso criar uma política, né, explícita ali associada aos itens que vão entrar nesse backlog. Mas se eu não tiver, ele vai crescendo. Eu crio aqui uma etapa de próximos. Eu estou dizendo aqui, ó, eu posso ter uma fila de espera de 3 itens aqui para eu produzir. Então, eu não consigo empurrar nada do backlog para essa etapa de próximo, né, enquanto eu não liberar um espaço desse daqui. E a mesma coisa no progresso. Ó. Eu só consigo produzir 2 itens simultaneamente dentro do meu fluxo de trabalho. Então, enquanto eu não liberar um espaço aqui no meu fluxo de trabalho, eu não posso puxar outra demanda. Então, assim, o sistema está criando um equilíbrio, né? Então, eu só consigo puxar um novo item quando eu tiver capacidade. Então, vamos dizer que aqui no em progresso, eu entreguei um item, eu abro um espaço aqui na minha coluna, eu puxo um item do próximo. Aí, o que aconteceu com o próximo? Abri um espaço, eu vou lá e puxo um item do meu backlog. Ou seja, eu vou criando aqui a limitação do IP, ela vai criando um equilíbrio dentro do meu sistema, né? Porque eu vou só puxando os meus itens de acordo com a minha capacidade. O que normalmente acontece hoje é assim, né? Você está lá trabalhando, seu trabalho está invisível, ninguém tem visão do teu backlog. O que vai acontecendo? Vai empurrando o trabalho, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, né? Vai chegar, não estou conseguindo processar, mas você não consegue trazer números, informações, seu trabalho não está visível ali para todo mundo tomar decisão, as pessoas vão empurrando o trabalho, empurrando, empurrando, empurrando. Então, o sistema Kanban aqui, o método Kanban vai te ajudar a você ter um equilíbrio, você ter dar transparência e entendimento ali do trabalho que está sendo executado pelaquele time, tá bom? Então, eu queria propor aqui uma atividade prática aqui para vocês, relacionado aqui. Eu tenho aqui 2 cenários, né? Eu tenho 3 features, a feature A, B e C. No cenário que eu vou entregar essas features de forma sequencial. E eu tenho o cenário 2, que eu vou entregar as 3 features de forma paralela. E eu queria que vocês construíssem um gráfico, né, em relação à entrega das features e o valor que ela está gerando. Tá? Em qual momento? É que tem um gráfico valor e quantidade de tempo. Então, por exemplo, vou mostrar lá no board que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou dar um boardzinho, vou separar vocês em grupos e vocês vão olhar aqui, ó, eu paralelizando essas 3 features aqui, eu entrego valor a partir de qual mês. Aí vocês vão construir um gráficozinho aqui para gerar um entendimento quando que eu entrego valor, né, e em qual momento. E eu trago aqui 2 observações, né? Primeiro, normalmente, quando você faz essa troca de atividade ali, dentro de um sistema, normalmente você perde 20% de eficiência no teu fluxo. Por exemplo, se eu paralelizar aqui as 3 atividades ao mesmo tempo, né, normalmente você perde ali aproximadamente 20% da eficiência do teu fluxo por estar processando essas 3 atividades ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque você tem ali uma troca cognitiva, né? Eu estou fazendo uma atividade, até eu pegar as informações da outra atividade, começar a executar, eu tenho ali uma perda de eficiência nessa troca de atividade. Tá bom? Deixa eu trazer aqui o border.
Compartilhar aqui. Eu botei um boardzinho no Miro aí para vocês. Ó. Vamos lá, só para vocês entenderem aqui o boardzinho, né? Aqui é um padrãozinho que a gente utiliza aqui. É um site da DC, né? Aqui está o meu LinkedIn. Então, quem não tiver conectado comigo ainda e puder, vai ser um prazer. Se vocês quiserem, em qualquer momento, aí, tomar um café, discutir alguma coisa, fiquem à vontade de me conectar e me chamar também. E aqui tem algumas referências que eu trago sobre o método Kanban como ponto de partida aqui. Tem o próprio site do KMM, né, que é o Kanban Maturity Model. Você consegue fazer lá um cadastro gratuito e ter informações alguns conteúdos, nem todos são gratuitos, mas já é um ponto de partida. Vocês têm aqui também que eu compartilhei aqui, ó, esses 2 livrozinhos aqui já tá com o link aqui. Esses 2 livros são gratuitos, né? O Kanban Essencial Condensado ele está em português, o Essencial Upstream em Kanban não, mas vocês conseguem ali ter bastante informação. Então é um bom ponto de partida. É esse Kanban Essencial e esse aqui é o livrinho azul que a gente fala muito, que é o primeiro livro, foi a primeira literatura lançada do método Kanban. Aí, então trouxe algumas referências aqui que vocês já podem ali acessarem e começarem a consumir conteúdo, tá bom? Aí, esse boardzinho aqui a gente vai fazer no final, que é um boardzinho sobre colaboração, depois eu explico. E vocês vão começar aqui, ó. Esse aqui é o boardzinho que eu preparei para vocês aqui. Então, vocês vão pegar aqui, ó, o primeiro cenário de feature sequencial. Vocês vão pegar a feature, beleza, eu digo lá que cada feature ela é processada dentro de um mês. Então, eu pego aqui a feature um mês. Eu começo a entregar valor quando? Depois que eu entrego essa feature, certo? Então, o valorzinho ela começa a aparecer aqui no começo do segundo mês, tá? E por aí vai. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui nesse primeiro gráfico e paralelizando as 3 features aqui no segundo, como que é a relação de entrega de valor aqui. E a gente vai voltar e vai discutir aqui, tá bom? Aí eu tenho aqui o boardzinho do grupo 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Dúvidas? Deixa eu aprender aqui, vou criar 4 salinhas aqui de 4 pessoas, de 4 a 5 pessoas em cada sala. Criar as salas. Criando as salinhas aqui no Teams. Beleza, pessoal? Vou dar 5 minutinhos para vocês. Acham que é suficiente? Se eu fico olhando aqui, monitorando o board, se não for suficiente, eu dou mais 5 aqui para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos aí que a gente está bem de tempo, tá? Então, beleza. Eu vou abrir aqui as salinhas. Qualquer coisa, eu dou um pulinho nas salinhas aí para tirar dúvida. Abrindo as salas aqui, pessoal. Aparece para os participantes o número da sala, não aparece? Eles estão divididos direto para... mas aí, se você quiser, você consegue aqui, quando você clicar em sala, aí eles sabem qual é o número da sala deles e quantas pessoas tem cada uma. Aí você clica aqui, você sabe quem está em qual sala. Beleza, mas eles sabem lá qual sala eles que eles sabem estão. também, fica com o número, tá? Tá, sou bicicletinha aqui na utilização aqui do Mas Teams. aí, eu tava dando para te mandar mensagem e falar assim, me deixa com um café com leite. Tá bom, pode ficar. É porque a Júlia tá aqui me pedindo, quero jantar. Vai lá, pode ficar lá. Vai lá, se precisar levantar aí, tá dominado aqui. Eu trouxe assim, um conteúdo bem tranquilo assim também, nada mais para a galera ter uma visão também do método Kanban, o que é.
que também 2 horinhas não dá para a gente aprofundar muito ali, fazer Aprofundar muito. uma dinâmica que E assim, e trabalha nem ali com todos eles trabalham com agilidade hoje, eu É, conheço o método, então é uma forma deles irem se familiarizando mesmo. perfeito. Quiser ir lá, vai lá, Ávila, dá Eu dia tô aqui do lado já, qualquer coisa é só já. chamar que eu tô te escutando. Tá bom então, vai lá.
Fomos abduzidos, Marcelo, no meio da história emocional. Estamos Ao mesmo tempo aqui, ó. Lembrando que tem uma perda de 20%. Ô, Paulo, Já acho que saiu você da ficou fala, hein? sozinho Paulo. aí, hein? Já saiu da fala, hein, Paulo? Ah, já saiu? Já foi Tô na falando que frente nem já. bobo Voltou aqui. já, acabou o tempo. Paulo. Pô, mas tá Pô, valendo o nosso discurso aqui, né? Não, mas, No final das Paulo, contas, pode vocês... continuar, Paulo. No Não final para das não. contas, no final das contas, vocês que estão colando da gente aqui. Tem disso, não. Boa, E aí, Eu vamos pessoal? ver. não consegui mexer aqui no Miro. Vamos ver qual que é a solution. E aí? Boa. Vamos lá, vamos compartilhar aí. Alguém quer trazer aí elementos aí da discussão, trazer algum ponto? Dúvidas? Pode trazer. Vou pegar o grupo Então, 2 aqui. A gente quer saber se a gente acertou o primeiro e o segundo eu não consegui fazer. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui o grupo 2 aqui, ó, como exemplo. Né? O que a gente trouxe ali no exercício? Que cada atividade tem que ter um envolvimento de mais ou menos ali 1 mês, né? E elas têm que ser executadas de forma sequencial no primeiro cenário, e eu não tenho perda nenhuma ali de eficiência, porque eu não tenho paralelismo de trabalho, certo? Então, beleza, a solução aqui do grupo 2, ó. Eu tenho aqui a feature 1 entregue em 1 mês, comecei a gerar valor da feature 1. Né? Tô gerando valor. Esse valor aqui vai ser constante até por aí vai, né? Até o 4º mês aqui que está no gráfico. Fui lá, comecei no mês 2 fazer a feature 2. No final do mês 2, comecei a entregar valor da feature 2, certo? Não tive perda de eficiência porque não tinha ali troca de atividade. Foi. Então, comecei a gerar 2 valores aqui a partir do final do 2º mês. E a terceira feature, né, começou ali do mês 2 até o mês 3. No final do mês 3, comecinho do mês 4, começou a gerar ali valor. Então, o que eu tenho aqui nesse cenário 1? Que eu comecei a gerar valor de forma antecipada, porque eu não tive esse paralelismo de troca ali de atividades. Tá? Então, isso aqui seria uma possível solução para esse cenário que a gente propôs aqui. Tá bom? Beleza. Caso 2. Alguma dúvida? Alguém quer trazer algum ponto Eu aqui? tenho uma dúvida. Por que a feature Diga. C tem um tamanho diferente? Não, ali a gente só colocou ali, não tem problema não. Aqui poderia colocar Tá. as features mesmo tamanho e elas demoram 1 mês para serem produzidas, tá? Tá. Então, tá bom? Não tem... Tem uma pegadinha aí. Não tem nenhuma pegadinha, não. Aqui só o toque mesmo. Só o exercício 2 aqui, o cenário 2. O que a gente falou? A gente tem 20% de perda ali, né? De eficiência daquelas atividades. E a gente está produzindo as 3 atividades ao mesmo tempo e a gente precisa de 1 mês para executar cada atividade. E a gente, com essa perda de 20%, o que acaba acontecendo? Eu tenho 3 atividades em paralelo, eu estou produzindo as 3 e eu estou perdendo, porque eu estou o tempo todo trocando de atividade. Uma hora eu estou fazendo uma coisa, uma hora eu estou fazendo feature A, uma hora eu estou fazendo feature B, uma hora eu estou fazendo feature C. E eu vou fazendo isso e postergando isso até chegar ali 3 meses e mais alguma coisa. 3 meses e meio, mais ou menos, né? Por quê? Porque eu tenho esses 20% ali de perda dessas trocas de informação. Então, eu só começo a gerar valor paralelizando essas 3 atividades a partir ali do 4º mês, né? Aqui poderia jogar um pouquinho, a partir do 4º mês eu começo a gerar valor. Por quê? Porque eu tenho as 3 atividades sendo executadas ao mesmo tempo, cada atividade vai precisar de dedicação de 1 mês de trabalho, e eu vou acrescentar mais esses 20%, né, de troca de trabalho. Espera aí, Daniel. Ou seja, Vai lá. vai lá, Paulão. Quem ia falar, o Pedrão? É. Não, fala você primeiro. Não, a questão que ficou uma dúvida aqui para mim foi o seguinte: se o 20% é acumulativo de cada uma, aí eu perdi 60%, né? Não. Se são 3.
ou é só 20% das 3? Ou seja, é mais 20% dos 3 meses que iriam levar. Isso, é 20%. É 3,2 ou é 3,6, que é 20% de cada uma? Não, é Isso que fiquei a 20% dúvida. no total. No total. Mesmo que se a gente considerasse 20% de cada atividade, ou seja, a entrega de valor ia ser mais longa do que os 3 meses das 3 features anteriores. A ideia é que normalmente é 20% em cima do total das features entregas. Então eu tenho ali, porque eu troco durante os meses, eu troco o tempo todo, né? Então eu vou trocar. Hoje eu estou trabalhando na feature A, amanhã eu estou na B, depois estou na C, depois volto para B, depois volto para C, depois volto para A. Somando todas essas perdas de eficiência que eu vou ter ali durante o processo, e ele vai chegar ali a aproximadamente 20% de eficiência do meu fluxo, tá? Então, olhando para uma solução ali possível, a gente perderia ali, né? A gente começaria a gerar valor trabalhando dessa forma, né? A partir do 4º mês ali, né? Fala aí, Paulo. Eu sei que vocês não estão muito convencidos disso, não. Podem falar aí, que eu sei que não estão. Eu não Eu tô. queria Eu não entender, tô. eu queria entender o seguinte, cara, se vão ser feitas 3 features ao mesmo tempo e cada uma delas vai ser feita em um mês, por que que eu estou considerando 3 meses ali? Eu tenho que considerar um mês mais 20%, porque eu entendo também que não é a mesma pessoa que está fazendo as 3 features. Eu tenho Esse é o equipes ponto, Paulão, aqui. distintas. A gente seguiu exatamente. essa Eu tenho mesma equipes linha aqui. distintas fazendo feature A, B e C que vai levar um mês, não 3 meses. Então ela vai levar no máximo ali 40 dias para fazer as 3. Foi Assim isso que que o 4 eu pensou sabia. também. Não, mas beleza, talvez faltou essa restrição aqui. Mas é como Acho que se falta essa fosse restrição. uma pessoa ou um grupo de pessoas ali dedicados. Vamos lá, se no cenário A eu tenho um Trabalho em grupo uma de de 3 cada pessoas. vez. Eu consigo paralelizar, mas eu só consigo trabalhar em uma de cada vez. Então, no fim do dia, Sim. a gente seguiu essa Fim mesma do linha dia do é Paulão serial, ali. não é paralelo. Não, Porque então, assim, o que eu vamos lá. pensei? O cenário seria assim, ó. Vamos dizer que eu tenho um time de 3 pessoas. Então eu teria dedicação dessas 3 pessoas durante um mês para entregar uma feature. Dessa dedicação das 3 pessoas um mês para entregar a feature. Se eu paralelizo as 3 atividades, eu vou continuar tendo que ter o trabalho de um mês de duração ali daquelas 3 pessoas. Então, se eu tenho as 3 atividades ao mesmo tempo, das features, né? da cada uma das features. Então, eu não consigo entregar as 3 de forma simultânea, né? Porque eu vou precisar do trabalho das 3 pessoas ao mesmo tempo ali para entregar aquela feature. Então, Faltou eu a informação do paralelizando. work. Faltou o week limit. Faltou aí. ali. Mas não tem problema. Ali o raciocínio que vocês utilizarem na primeira, vocês teriam que utilizar na segunda. Se vocês olharem para esse cenário, o que ia acontecer lá no cenário 1? Eu ia entregar em 10 dias, porque eu ia ter 3 pessoas entregando a mesma feature. Né? Eu estaria trabalhando. Enfim, Desculpa. teriam cenários e consequências diferentes ali. Desculpa aí, Daniel, mas só assim, Não, acho que o moral da história aqui é paralelizado, ou um após o outro, ele demora mais, mas entrega o valor desde o começo. Fazendo todas de uma vez, teoricamente vai ser mais rápido, mas o valor só entrega no final. Então demora mais para entregar um valor. Perfeito. O Aí moral agora da história é esse. Eu vou deixar. É isso aí mesmo. E você o Pedro. aumentaria o custo que para entregar as 3 juntas, eu precisaria de 3 equipes, 3 times distintos para entregar as 3 em paralelo. E o custo aumentaria. Na verdade, assim, né? O que a gente acabou não considerando aqui era que é o mesmo capacity que a gente tem, né? Perfeito. Não tem capacity diferente. Nessa atividade é justamente para vocês pensarem, né? Então, é que eu não tenho todas as restrições desse sistema, né? Então, foi o que não sei quem falou aqui agora. Se eu paralelizar se eu tenho 3 equipes paralelizando ali, beleza, eu entregaria as 3, foi o Pedro, né? Eu teria as 3 atividades sendo executadas ao mesmo tempo, mas eu não tenho, eu tenho o mesmo time processando as 3 atividades, e que esse mesmo time processando cada atividade, eles teriam que investir um mês de tempo ali para entregar. Ops, voltou? Daniel, na escuta? Beleza? Voltou. agora voltou.
Aí eu vou fazer um trabalho agora com vocês, né, olhando aqui para uma segunda atividade, né, que aí vai ser mais fácil de vocês entenderem esse processo, tá? A gente chama aqui, é o trabalho das moedinhas aqui. Eu vou separar vocês em grupo. Aí eu não sei se vocês aí, um de vocês de cada grupo, era legal que vocês tivessem uma moeda. Então, eu não sei se vocês têm uma moeda aí de cada grupo. Então, por favor, aí peguem uma moeda de cada grupo para vocês fazerem um trabalho aí, tá bom? Vou precisar de uma moedinha, pelo menos uma pessoa de cada grupo com uma moedinha, tá bom? Mas é uma criptomoeda? Não, tem que ser moeda real mesmo, Precisa de cara e coroa. Precisa de cara e coroa. Não tem moeda em casa, não. Ela cata tudo. Pega uma tampinha de caneta para girar e convenciona ali quem é cara, quem é coroa. Enfim, ver o que vocês conseguem fazer. O que a gente vai fazer agora? Eu criei aqui para vocês esses boards aqui, e esses boards aqui é um fluxo com 4 etapas. Eu tenho um backlog, observem aqui que as moedinhas elas estão só colocadas aqui na posição, ó, tá? E tenho o meu backlog e eu tenho 4 etapas do meu fluxo de trabalho. Estamos trabalhando aqui no método Kanban. O que eu vou fazer com vocês aqui agora? Eu vou limitar a quantidade de trabalho que eu vou processar. E aqui a gente vai trabalhar com um sistema puxado, tá? Eu só consigo... A pessoa que está alocada em cada etapa, ela só consegue puxar o trabalho depois que a etapa anterior for processada. Por exemplo, eu só consigo... joguei aqui a moedinha, ou a pessoa que está na etapa 2, ela só consegue puxar a moedinha depois que a moedinha estiver aqui na etapa 1. Só que a gente vai ter um complicador aqui. Qual é o complicador? Primeiro, a gente vai fazer 2 rodadas. A primeira rodada, o lote vai ser 10 moedas. Então, a gente vai processar 10 moedas ao mesmo tempo. Então, vamos dizer que o Eli do grupo 1 vai processar a primeira etapa. Aí alguém vai jogar a moedinha lá. Aí, cara. Aí o Eli aqui vai colocar cara e vai botar lá do backlog cara e vai arrastar para cá. Segunda moedinha, cara de novo. Aí vai escrever cara, vai pegar a moedinha e vai jogar para cá. Terceira moedinha, cara ou coroa? Deu coroa. Escreve coroa. Escreve coroa e coloca a moedinha para cá. Ele vai fazer isso nas 10 moedinhas. A primeira rodada é as 10 moedinhas. Aí vai fazer isso a primeira pessoa na primeira etapa. Segunda pessoa, vamos dizer que seja o Pioto na segunda etapa. O que o Pioto vai fazer? Alguém vai jogar a moedinha e vai falar, cara, beleza, é cara, tá escrito cara, vai e puxa. Jogou a segunda moedinha, cara, puxa. Chegou a segunda moedinha, cara de terceira moedinha, cara, ele vai ter que vir aqui, escrever cara, né, e puxar a moedinha para cá. Aí vai fazer isso com as 10 moedinhas até chegar ao final. Terceira pessoa na etapa, vai fazer a mesma coisa. Quarta pessoa na etapa, vai fazer a mesma coisa. Quando a última moedinha chegar aqui no último slot, a pessoa que estiver marcando o tempo do time de vocês vai chegar, deu 30 segundos. Vocês vão pegar aqui 30 segundos e vão escrever aqui, tá? 30 segundos. O meu primeiro lote com 10 moedinhas. Feito isso, terminou a primeira rodada, vocês vão pegar todas as moedinhas e colocar no backlog de novo. E agora eu vou limitar o trabalho e progresso de vocês em uma atividade por etapa. Vocês vão pegar a moedinha, vão rodar aqui. Aí botou aqui, cara, passou para cá. Né? O Daniel está na primeira etapa. O Eli está na segunda etapa. O Eli já pode jogar a moedinha e puxar para a segunda etapa. Quem está na terceira etapa, depois que o Eli joga a moedinha aqui, a terceira etapa já pode puxar lá do stage 2, botar no 3 e por aí vai. Aí o timekeeper de cada grupo, ele vai marcar o encerramento da primeira moedinha, tá? E vai marcar aqui, ó, primeira entrega, quantos segundos demorou. E depois que a última moedinha chegar aqui, ele vai marcar aqui o tempo que a moedinha chegou. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui no meu sistema? Eu estou criando aqui, eu limitei o trabalho em progresso em 10 e disse que meu lote de trabalho são 10 moedas. Então, eu só gero valor entregando as 10 moedas. E eu quero medir o tempo que eu demoro para entregar essas 10 atividades ao mesmo tempo. Né? E eu vou gerar o valor lá no final. Na segunda rodada, eu dividi o meu trabalho em várias etapas menores e eu quero medir o tempo que eu faço a minha primeira entrega, que eu já tenho uma percepção de valor,
e o tempo que eu entrego as 10 moedinhas, que é o mesmo tempo lá que eu demorei para entregar as 10 moedinhas, só que com um lote maior na primeira etapa. Tá E a bom? cara e coroa aí, Daniel? Não entendi. Onde que A cara entra? e coroa é para criar aqui um aspecto de complexidade, senão vai Ah, tá. ficar muito igual É para aqui os fazer. Tá, tempos. Porque aí você vai começar só a puxar. Já vai tá ter bom. uma percepção de valor, mas aí eu quero trazer algum fator aleatório aqui para a gente ter Beleza. uma A diversificação aqui. segunda rodada já começa com as moedas no backlog como cara e coroa, porque elas começam primeiro com X, né? Mas a segunda vez elas já terão nomes, né? Ou a gente Isso. volta para o X? Pode voltar para o X, não tem problema Tá não. legal. Volta para o X. Aí bota tudo X e começa a medir. Aí você vai marcar o primeiro a entrada da primeira moedinha e a entrada da última moedinha, para ver o valor total ali da última moedinha entregando valor na segunda rodada, tá? Então, eu estou reduzindo o meu trabalho em progresso, eu estou sequenciando mais atividades e eu estou criando um sistema puxado aqui também. O que vocês vão fazer lá? Vocês vão dizer um timekeeper, vocês vão ter que ter alguém para controlar o tempo. E se tiver ali mais uma moedinha, boa. Se você não tiver, pega um post-it, joga para o alto, sei lá, faz qualquer coisa aí, Mandei o vai link na aí, eu mandei internet. o link aí da Caricolo Online. Perfeito, isso aí. Tem um cara, maravilha, show de bola. é isso aí, tem um cara coroa online, pode utilizar, bota ali do lado, Tá no bota no chat aí. celular, enfim, e já pode utilizar, tá bom? Aí eu vou fazer assim, eu vou dar o tempo, vou correr o tempo de vocês aqui, quando vocês terminarem a segunda etapa, a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Só para a gente comprovar aí esse paralelismo, né? Que a gente ficou lá na desconfiança que não teve as restrições, né? Enfim, aqui a gente vai comprovar, trazendo as mesmas regras, né? A gente paralelizando e a gente limitando o trabalho em progresso e executando uma atividade ali, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui as salinhas. Alguma dúvida? Se a salinha de vocês tiver menos pessoa do que as 4 etapas, alguém repete a etapa, tá bom? Então vou abrir aqui as salinhas, pessoal. Voltamos nós já? Já voltaram aí. Tô abrindo as salinhas aqui. Tá. Chegando lá, já podem se organizar, começar a contar o tempo e fazer a dinâmica. Oi. Galera, pega esse negócio de paralelizar a dinâmica aqui, a galera de projeto já... É outra cultura. Não, dá para paralelizar, não sei o que lá, aumenta o custo, aumenta o... Em 10 minutos eu preparei uma janta. Ó! Gente, eu tento, às vezes não dá tempo, eu fico disfarçando. Ai, come um biscoito, faz um sanduíche. Ela tem dias que ela cisma, que ela quer comida. Tá certo, às vezes sentia falta de uma comidinha, né? Tá amanhã no escritório, Evelyn? Amanhã eu tô. Essa é quarta e quinta. Quarta-feira não vai estar, né? Vai estar lá na MRS. Esqueci. Quarta eu vou para Juiz de Fora. Você viu que eu marquei com o Lucas na sexta? Vi. De 11 a meio-dia, né? Quinta você tá em evento, não tá? Quinta-feira de tarde eu tô. Tarde é de 2 às 5, acho. 2, 3, 4, de 2 às 5. É no Rio? É online. Ah, tá. Achei que era fora do Rio. Não. Como é de tarde, aí eu vou ficar de casa, que fica melhor para... Melhor. Cara, um cliente meu confirmou
um treinamento de ágil escalado, já botou data, botou tudo daqui a 10 dias. Mas Uma é o proposta quê? que foi. É para Modec. Na verdade, essa proposta tem tanto tempo, ela foi em março, eu não lembro nem mais o que é. Aí ela me mandou, quando ela viu que a área de compra me mandou, ela me mandou uma mensagem ainda agora. Évila, isso é presencial, né? Eu preciso organizar. Eu falei, cara, Ana, eu não sei nem que treinamento mais é esse, de tanto tempo que tem a proposta. Ela simplesmente mandou a PO com data, com tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não lembro mais. Tem que resgatar aí agora. E é presencial onde? Aqui no Rio. Tem que ver o que é. Que quer falar de quê de ágil escalado? Então, é um treinamento que a Adriane, o Werther e o Paulo que desenharam, eles já entregaram alguns, já entregou interno, já entregou em cliente. É um conteúdo desenhado por eles. O Paulo já fez uma ou duas turmas para a gente, mas eu vou te falar, tem tanto tempo que eu juro, eu não lembro mais o que é que eles me pediram. A proposta é de março, acho que 23 de março, 19 de março, sei lá. Eu falei, minha memóriazinha de peixe já foi pro aço. Faz tempo. O pessoal do grupo 1 tá fazendo errado. Eu tô falando pra caramba, depois vou ter que editar tudo aqui. Tá. Cara, é verdade. Eu edito, eu corto tudo depois. Eu faço isso direto, que eu volto, assisto, eu fico, olho, quando começa nos intervalos, eu olho, intervalo, e depois eu vou lá e corto. O César fica louco comigo, ele pausa. Para de bobeira, César, depois eu corto. Deixa eu ver se. Até que o Zoom tá direitinho agora com esse negócio de sala, tá rápido. O Teams? O Teams. Eles deram uma melhoradinha. É. Eu ainda prefiro o Zoom, mas Eu melhorou também. bastante. E a gente consegue navegar. O pessoal demorou mais tempo do que eu pensei aqui na dinâmica aqui, eu acho. Principalmente na discussão, que era para ser algo bem rápido, que isso é uma dinâmica que a gente roda no treinamento de safe, né? Só que lá é muito rápido, porque a galera tá A mentalidade acostumada. é outra, né? E aqui, eu acho que a maioria que está aqui trabalha com projeto preditivo. A maioria, olha, a Frise, Ludmilla, a Márcia. Deixa eu ver, mais quem? Muito disruptivo aqui o conteúdo. Aqui. O Pedro Piotto. A Michele não, a Michele acho que não, Michele não. Marcos Lima, eu não sei quem é. A Bruna, acho que trabalha com projetos de infraestrutura na Globo. Deixa eu entrar aqui na sala 1. Olha lá.